As 4 fases do arminianismo no Brasil, com o Dr. Ivan de Oliveira. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu decidi conversar com vocês um pouco a respeito do panorama atual da teologia arminiana no nosso país. Eu trouxe para vocês o pensamento do autor deste livro aqui, O Livre-Arbítrio da Vontade, que é o Dr. Ivan de Oliveira. Ele é autor de mais de 40 livros, né? Camarada muito interessante no seu pensamento, uma pessoa assim muito agradável, muito educada e com um bom pensamento teológico na linha do arminianismo no Brasil. Aqueles que não conhecem muito bem essa discussão, a teologia arminiana é aquela que segue as convicções de Jacó Armínio, especialmente na contraposição que ele fez em relação ao pensamento calvinista, especialmente do seu mentor e professor Teodoro de Beza. E aí existem inúmeras problemáticas em relação à doutrina da predestinação, da natureza humana, da natureza divina, do caráter de Deus e de toda aí a soteriologia, né, a doutrina da salvação. Então essa é uma ampla discussão, né, interna dentro do mundo protestante evangélico, e a maioria das igrejas e dos cristãos brasileiros são arminianos e arminianas. Entretanto, a maior parte da produção acadêmica teológica no Brasil está nas mãos dos calvinistas. Então isso faz com que os arminianos tenham que correr um pouco atrás de realmente começar a publicar, a escrever, dialogar de uma forma mais ampla e acadêmica em termos assim teológicos, justamente para fazer o contraponto às convicções calvinistas que estão sendo divulgadas de vento em polpa no nosso país. O Ivan de Oliveira é uma das peças, né, do cenário brasileiro arminiano para falar um pouco sobre esse assunto. Então, no começo de agosto de 2017, esse mês ainda, nós tivemos um congresso de teologia arminiana em São Paulo, e o Dr. Ivan fez uma palestra muito interessante, e eu separei um trecho da palestra dele, onde ele fala das 4 fases do arminianismo no Brasil. Ele diz que nós estamos vivenciando 3 fases simultaneamente, estamos em busca de uma 4ª fase, e eu vou deixar você ouvir um pouquinho do que o Dr. Ivan de Oliveira tem a nos dizer. Dá uma olhadinha. Observe. Nós tivemos algumas fases do arminianismo em território nacional. E observando a história, a nossa história, eu criei, de certa maneira, algumas fases, apenas para que nós venhamos compreender melhor o momento atual e, eventualmente, projetarmos um futuro. Observe, há algum tempo, nós nos deparamos com uma primeira fase aqui no Brasil deste pensamento arminiano. Essa primeira fase diz respeito ao instante em que bons textos foram traduzidos para o português e, de certa maneira, houve a possibilidade para que um maior número de leitores tivessem acesso aos textos de Armínio e também textos arminianos. Esta primeira fase ela inaugurou, isso já há algum tempo, inaugurou um reflorescimento ou um novo instante do movimento, do pensamento arminiano em território nacional. Nesta primeira fase, com a tradução de bons textos, inclusive em editoras que vêm cada vez mais contribuindo para o pensamento arminiano, o grande público, um grande conjunto de leitores passou de fato a ter acesso a Armínio, sobretudo em primeira mão. Então, esta é a primeira fase, repito, o momento das traduções, do acesso ao grande público leitor, a formação de uma consciência cristã numa perspectiva arminiana diferenciada e, de certa maneira, robusta. Num segundo momento, nós nos deparamos com uma fase, digamos, de debates. O momento dos debates acalorados, o momento em que certos grupos de linhas teológicas chamam os arminianos para o debate, e começam a notar que entre arminianos também há bons debatedores. Há também pensadores entre nós arminianos que não fogem de um debate de alto nível. Então, esta segunda fase ela está diretamente relacionada a esse reflorescimento, a esse crescimento que surgiu lá atrás, na primeira fase, com as traduções, etc. Arminianos
se mostram preparados para sustentar aquilo que de fato creem, não mais pelo conhecimento de segunda ou terceira mão, não mais por uma perspectiva de leitura daquilo que eu ouvi dizer, eu li, não, diferente. De modo que, em certos debates, com figuras extremamente relevantes na tradição cristã brasileira, encontramos arminianos, de maneira bastante séria, dizendo, não é assim que pensam nós, arminianos. Nós pensamos num outro sentido. Nós temos convicções teológicas neste rumo. Essa fase ela foi muito preciosa e mostra-se preciosa. Por quê? Demonstra um amadurecimento na perspectiva ou entre os arminianos. Amadurecemos. Agora, há uma outra fase que também estamos a experimentar no Brasil, que é a fase da elaboração de bons textos de autores nacionais. Agora, quando pensamos no pensamento, quando pensamos em Armínio, não é necessário ficarmos totalmente sujeitos a autores estrangeiros. Não é que aqui eu estou dizendo que nós temos ojeriza a autores estrangeiros. Nada disso. Mas estou dizendo que nós evoluímos nessa terceira fase. Ou seja, o Brasil já começou a produzir bons textos, demonstrando a pujança do pensamento arminiano. Mas estamos nessas três fases aguardando a quarta fase do pensamento arminiano em território nacional. Esta quarta fase exige, neste instante, e exigirá para o futuro, de pensadores de linha arminiana que estejam preparados para enfrentar os grandes dilemas da realidade humana hoje. O que eu quero dizer com isso? Nesta quarta fase que eu anseio e tenho me dedicado bastante em alertar os colegas, pessoas seletas como estas aqui reunidas nesta noite, que é, chegou o momento de nós nos lançarmos para a quarta fase, que é a formação de um pensamento arminiano autônomo, robusto, maduro. De que maneira? Esta quarta fase, ela abre espaço e, na verdade, acaba por exigir congressos arminianos, pós-graduações, para que haja núcleos pensantes aptos para o enfrentamento dos dilemas atuais. Por quê, caríssimos? Temos o legado de Jacó Armínio. Temos esse legado. É necessário que nós estejamos preparados para avançarmos. Se Jacó Armínio estivesse vivo nos dias de hoje, por hipótese, certamente ele estaria enfrentando os grandes dilemas do nosso tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a minha proposta? Chegou o momento de produzirmos um pensamento, uma escola brasileira de pensamento arminiano autônoma, nossa, preparada para o enfrentamento dos nossos problemas e, quiçá, para o enfrentamento dos grandes temas contemporâneos. Ok, pessoal, então você conseguiu ver aí Dr. Ivan de Oliveira em pessoa, conversando um pouco sobre a tese dele em relação ao momento histórico atual da teologia arminiana no Brasil. Então, o Ivan ele faz um panorama de que
com publicações e traduções que surgiram no mercado brasileiro, vamos pensar assim, dentro dos últimos 7, 8, 10 anos, a teologia arminiana ganhou força, ganhou fôlego, ganhou destaque e começou a chamar a atenção de um público que antes não tinha acesso em função de a maioria, né, dessa discussão estar em inglês ou em outras línguas e tal. Então, com as traduções para o português, há um despertar e uma curiosidade para a teologia arminiana. E que isso gerou e ainda gera um ambiente de debates. Em alguns contextos, existem pessoas que pensam que debate é sinônimo de baixaria, de briga, de polêmica, de problema entre as pessoas e tal. Mas não é nesse contexto que o Ivan de Oliveira trata da ideia do debate. O debate ele pode ser sinônimo de diálogo, de civilização, de troca de ideia, de conversa. E mesmo que haja discordância, pode haver respeito, amor, dentro do ambiente de debate. Então, é isso que o Ivan de Oliveira está dizendo, que as publicações, as traduções criaram um ambiente propício para um maior debate. Então, é isso que a gente vê. Nós vemos, por exemplo, o programa Vejam Só, abrindo muito espaço para discussão entre calvinistas e arminianos. Eu já tive o privilégio, né, de representar o arminianismo num debate do Vejam Só. Já no mês que vem já vou em outro. E espero ir em muitos outros ainda, justamente para fomentar a curiosidade, a discussão saudável, para trabalhar realmente as polêmicas e complexidades, né, da discussão entre calvinistas e arminianos. Então, o Dr. Ivan, ele diz que com a tradução e publicação de obras arminianas, com esse clima de debate, está surgindo e está existindo no Brasil um ambiente de elaboração de bons textos nacionais. Então nós poderíamos destacar algumas pessoas aqui. Tiago Titilo, Vinícius Couto, e assim, Carlos Augusto Vailate, e nós poderíamos assim citar o próprio Ivan de Oliveira e muitos outros autores que têm se dedicado a produzir uma teologia arminiana de maior qualidade, que realmente tem assim o cheiro do Brasil, né? Que lide realmente com o pensamento daquilo que está sendo importante e relevante na discussão no cenário brasileiro. Então, o Ivan de Oliveira, ele diz que essas 3 fases já estão assim maduras, estão acontecendo, obviamente elas caminham juntas, né? Existem pessoas que estão descobrindo as traduções que foram feitas há 10 anos atrás hoje. Existem pessoas que estão entrando no debate hoje. Textos estão sendo publicados e traduzidos hoje. Agora, o Ivan de Oliveira diz que todo esse ambiente deve apontar para uma 4ª fase, que é uma coisa assim que ele chama a atenção e que eu acho que nós precisamos concordar com ele. Existe a necessidade da gente pegar esse momento histórico, essa efervescência, essa curiosidade e etc. e trabalharmos em cima de enfrentar os grandes temas da teologia e da sociedade de uma perspectiva arminiana. Isso, né, com a cara do brasileiro, com a cara da teologia nacional. Não simplesmente dependermos de beber de fontes estrangeiras, ele deixa muito claro que não existe nenhum preconceito com as fontes europeias, com as fontes norte-americanas, não tem nenhum problema, mas existe a necessidade da gente pensar de uma perspectiva brasileira. E eu concordo 100% com ele. De fato, é necessário que existam, então, pessoas dedicadas a produzir, universidades dedicadas a criar um ambiente de estudo, de debate. Nós temos, por exemplo, a Faculdade Teológica do Nazareno, que fica ali em Campinas, que está inclusive promovendo uma pós-graduação no pensamento John Wesley, que é um pensamento arminiano e tal, e obviamente que dessa pós-graduação podem surgir outras, e vão surgir livros, e vão surgir papers, e vão surgir ideias, e isso é muito bom, e a gente precisa pegar todo esse clima e realmente começar a enfrentar os grandes dilemas, os grandes temas. Trabalhar realmente o problema do mal, trabalhar realmente a ideia da predestinação, trabalhar realmente a ideia da noção entre Deus e o tempo, trabalhar realmente a ideia da natureza humana, toda a teologia da graça, toda a teologia da lei, toda a teologia da volta de Cristo, toda a teologia arminiana aplicada à política, à sociedade, à economia.
Tudo isso, de fato, é necessário e nós hoje temos um ambiente propício para assim fazer. Claro, não podemos fazer isoladamente e sozinhos, vamos pensar assim, precisamos realmente de um time de pessoas dedicados e esses autores que eu citei, obviamente, fazem parte desse time. Eu faço parte desse time também, outros bons teólogos, bons pregadores, bons escritores também fazem parte desse time, e nós precisamos aproveitar esse momento de curiosidade, de efervescência, de produção, para realmente avançarmos no nosso pensamento, avançarmos na nossa produção, para realmente começar a produzir teologia arminiana de qualidade no Brasil, não simplesmente para provocar a rixa, a rivalidade contra o pensamento calvinista, mas para oferecer para a sociedade realmente uma alternativa de pensamento ao pensamento calvinista que nós consideramos mais sólida, mais bíblica, mais correta, mais coerente, em função do pensamento arminiano estar melhor alicerçado na palavra de Deus e melhor elucidar os grandes temas da palavra de Deus. Nós dizemos isso não simplesmente para brigar com os calvinistas, mas porque de fato conhecemos o pensamento calvinista, discordamos dele e entendemos que o pensamento arminiano oferece melhores soluções para esses grandes dilemas e outros que não citei aqui de igual forma. Portanto, fica aqui nesse material o chamado para a curiosidade, para o aprofundamento, para a leitura, para a produção, para a escrita, para a gente poder realmente criar no Brasil uma cultura teológica mais profunda que represente bem o arminianismo, para realmente podermos produzir coisa de qualidade para o nosso povo, que tanto carece, né, de teologia sólida, de teologia que honre e glorifique o nome de Deus, não somente retoricamente, mas em essência, em espírito e em verdade.